Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar as nossas discussões sobre a história da literatura brasileira, mais especificamente sobre a literatura brasileira contemporânea. Como eu disse no vídeo anterior a esse, essa primeira parte das nossas discussões vai ser um pouquinho mais teórica, mas a partir da próxima semana eu já vou tentar mostrar um pouquinho de alguns pontos que eu vou levantar nesse vídeo em algumas obras literárias aqui do Brasil dessa nossa contemporaneidade. E outra coisa que eu falei no vídeo anterior a esse, dentro desse projeto, é que a nossa contemporaneidade, ela está inserida e ela se relaciona com aquilo que, de uma maneira geral, mas não de uma maneira absoluta, estudiosos de várias áreas do conhecimento vão chamar de pós-modernidade. E justamente por ser um termo que aparece em várias áreas do conhecimento, como a filosofia, a sociologia, a antropologia, as ciências políticas, os estudos de gênero, os estudos literários e por aí vai, justamente por ser um termo que ele aparece em vários momentos, em vários campos do saber, não é possível que eu venha aqui num vídeo de 20 minutos ou coisa que o valha e diga para vocês. Então, pós-modernidade é isso, e daí eu vou e englobo tudo aquilo que pode... Não, eu não posso fazer isso e nem pretendo fazer isso. O que eu fiz aqui foi fazer um recorte muito específico e tentar dialogar com esse recorte que eu fiz aqui, certo? Mas enfim, quando a gente pensa na pós-modernidade, uma das principais características desse período é justamente a ideia da problematização de discursos oficiais. Então, é na pós-modernidade que começam a surgir movimentos que tentam, de certo modo, desestabilizar, às vezes não intencionalmente, mas acabam fazendo isso, que tentam desestabilizar esses discursos oficiais que tentam definir as coisas. Então você tem lá, é na pós-modernidade que há a emergência dos estudos de gênero, que há a emergência dos estudos feministas, que há a emergência do movimento da negritude, que há a emergência dos movimentos que tentam entender a questão indígena, por exemplo, aqui no caso do Brasil, e por aí afora. Então, antes de eu falar sobre a pós-modernidade, é importante a gente entender como que se constroem alguns discursos, para que a gente possa entender como eles são dissolvidos durante esse período do qual a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, desde o momento em que os primeiros filósofos começaram a olhar para o homem, e olhar para o mundo ao redor do homem, e perceber, bom, apesar de nós estarmos no mundo, nós não fazemos parte inteiramente do mundo, começou-se a criar uma série de discursos, uma série de definições que tentavam englobar aquilo que era a natureza, aquilo que era o universo, aquilo que era a realidade, e uma outra série de discursos que tentavam englobar aquilo que é o ser humano. Evidentemente que, sobretudo nesse último caso, houve uma falha miserável. Não miserável, mas enfim. O que acontece é que, ao longo de toda a história da humanidade, o que a gente pode acompanhar é a tentativa da construção de discursos que dessem conta de entender o homem em sua totalidade. E à medida em que o homem foi passando, em que esses discursos sobre o homem foram sendo construídos, construiu-se também um discurso sobre a sociedade. Por quê? Porque o homem, ele modifica o meio em que ele se insere. E por essa modificação e por essa construção de sociedades, o homem acaba, de certo modo, interferindo naquilo que hoje a gente conhece como história. Então perceba que desde o início, o que a gente tem é o desenvolvimento de um discurso sobre o homem, de um discurso sobre a sociedade e de um discurso sobre a história. Sobretudo o discurso histórico, ele vai ganhar um viés extremamente científico, sobretudo com o advento lá do iluminismo. É durante o iluminismo que começa a se olhar para a história como um discurso extremamente imparcial. É durante o iluminismo que o discurso histórico ganha esse viés imparcial, sobretudo porque é aceito como um discurso científico. E isso é uma coisa muito importante porque a gente não pode, digamos, o discurso científico ele é um discurso extremamente certo. Então,
Por mais que você teme, por mais que você faça uma passeata, por mais que você faça um cartaz, por mais que você chore, por mais que você esperneie, 1 mais 1 sempre vai ser 2 e 2 mais 2 sempre vai ser 4. E justamente por conta disso, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque você tem, então, a construção de uma certeza sobre a história. Então, aquilo que era dito no discurso histórico é aquilo que tinha acontecido de fato. Eu falei um pouquinho disso no meu vídeo sobre o Iracema, que eu vou deixar linkado lá embaixo também. Não precisa assistir o vídeo todo, mas se você assistir só o começo daquele vídeo, é um vídeo em que eu faço essa discussão sobre essas diferentes perspectivas sobre o discurso histórico. Mas enfim, o fato então é que houve um momento em que o discurso histórico se consolidou enquanto discurso científico. E com isso se consolidou uma imagem, se consolidou um discurso do que é a sociedade e do que é o homem dentro dessa sociedade. Então nós temos uma certeza absoluta sobre o que é história, nós temos uma certeza absoluta sobre o que é o homem e nós temos uma certeza absoluta sobre o que é a sociedade. Só que aí quando a gente pensa lá, e isso vai durar até o início quase do século XX, quando surge uma figura muito importante que é a figura do Freud. E até um pouquinho antes do Freud mesmo, pessoas como Nietzsche já haviam começado a perceber que existe uma parte do homem que lhe é desconhecida. Existe uma parte do ser humano que lhe é desconhecida. A parte que nós conhecemos é a parte que o Freud vai chamar de consciente. E a parte que nós desconhecemos é a parte que ele vai chamar de inconsciente. E mais, o Freud vai dizer que não só existe essa parte que nós não conhecemos, mas ele diz que essa parte é muito provavelmente muito maior do que a parte conhecida de nós mesmos. Quando Freud, lá do início do século XX, diz que existe uma parte do homem que lhe é desconhecida e que essa parte é maior do que a parte conhecida, que é aquilo que ele vai chamar de inconsciente, ele acaba, de certo modo, fragmentando aquele homem que era um homem extremamente íntegro, extremamente uno, extremamente coerente consigo próprio. Então, quando o Freud ele vai e fragmenta esse ser humano, o Freud, de certo modo, vai dar vazão a uma certa incerteza sobre nós mesmos. Então, com o advento da psicanálise e com o advento de filosofias como o existencialismo, que diz que o homem não tem uma essência que o define, mas que ele vai se definindo à medida em que vive, quando esses dois discursos vão ganhando força, há uma aura de incerteza que cobre o ser humano. Por quê? Porque nós não sabemos, se a gente não consegue conhecer nem as nossas vontades mais íntimas, porque a gente recalca a gente aprende a recalcar essas vontades à medida em que a gente vai vivendo, como que a gente pode olhar para o discurso histórico e falar assim, então isso daqui é verdadeiro. Então, a partir do momento em que o Freud vai e fragmenta a nossa percepção sobre o sujeito, ele acaba inserindo uma certa dúvida sobre os discursos que o homem vai construindo. E evidentemente que isso vai, em um certo momento, acabar chegando no discurso histórico. Porque é a partir desse momento que começa-se a enxergar o discurso histórico como algo construído. E se é algo construído pelo homem, acaba, de certo modo, tendo espaço para essa subjetividade, que é algo que não era possível até então. Quando você pensa lá, desde lá do Aristóteles, quando ele vai falar da diferença entre o poeta e o historiador, ele diz que basicamente o historiador ele tem que se ater aos fatos. Se o historiador se atém aos fatos, ele não pode dar espaço, dar aso à sua subjetividade, percebe? Então, quando o Freud vai e faz e fragmenta a nossa percepção sobre o homem, começa-se a duvidar muito sobre as outras certezas que nós tínhamos. Mas o discurso histórico ele vai ser encarado como algo construído e algo parcial, algo construído com parcialidade, vai ser lá, sobretudo, durante o período que a gente conhece como pós-colonialismo. Quando as colônias africanas começam a conquistar a sua independência,
começa-se a perceber que o discurso histórico, ele é um discurso que ele foi construído sobre uma perspectiva única. Por quê? Porque o africano via o africano ele via a própria história de uma perspectiva extremamente diferente da perspectiva do europeu, porque o africano não é europeu. E mais do que isso, começou-se a perceber que o discurso histórico ele é extremamente calcado na perspectiva europeia sobre as coisas, na perspectiva europeia sobre o mundo e sobre os eventos que permearam a existência do homem. Então, a partir desse momento, começa-se a questionar se o discurso histórico é tão imparcial quanto se pensava. Porque, afinal de contas, é muito fácil para mim, enquanto francês, falar que o Napoleão perdeu a guerra por causa do resfriado e não falar que ele perdeu a guerra porque ele era um inútil. Do mesmo modo que é muito mais fácil para um russo falar que o Napoleão perdeu a guerra porque ele era um inútil e não porque o exército russo não estava preparado para a guerra. Então veja que quando você tem essa ideia de que o discurso histórico ele estava nas mãos de um grupo muito restrito de pessoas, porque é claro, não é qualquer europeu que pode ir lá e construir o discurso histórico. Tem que ser um europeu de classe média alta e mais do que isso, tem que ser um homem heterossexual de preferência. Então veja que a partir do momento em que o pós-colonialismo vai se consolidando enquanto uma matéria de produção de pensamento, começa-se a pôr em xeque a construção do discurso histórico. E a partir do momento em que se começa a pôr em xeque a construção do discurso histórico, começam-se a dar o discurso histórico começa a dar ouvidos para aquelas vozes que foram silenciadas ao longo de todo o desenvolvimento da humanidade, a saber então aquilo que a gente vai chamar de margens, mas que pessoas como, por exemplo, a Linda Hutchell vai chamar de excêntrico. E essa figura excêntrica, ela dá esse nome a essas figuras justamente porque elas estão fora desse centro, que é o centro que foi construindo o discurso histórico ao longo de toda a nossa história. Então, quem é essa figura excêntrica? Essa figura excêntrica é o negro, essa figura excêntrica é o pobre, essa figura excêntrica é o homossexual, essa figura excêntrica é a mulher. Então, a partir desse momento é que se começa a dar voz a esses outros grupos, para que esses outros grupos possam, de certo modo, contar a sua versão sobre os fatos. E é justamente nesse período da pós-modernidade, porque tudo isso acontece, esse período de pós-colonialismo coincide com a pós-modernidade. E é justamente no período da pós-modernidade que se inicia aquilo que a Linda Hutchell vai chamar de metaficção historiográfica. Eu já falei para você assistir ao meu vídeo sobre Iracema. Eu já falei para você assistir ao meu vídeo anterior a esse, em que eu falo sobre o contemporâneo. E eu vou falar para você assistir agora um vídeo que eu fiz aqui sobre o outro pé da sereia do Miyakoto. Porque naquele vídeo eu falo basicamente da diferença entre o romance histórico moderno e o romance histórico lá do século XIX. Por quê? Porque quando você pensa nessa ideia de que esse discurso sobre a história estava começando a ser revisado por meio dessas outras vozes, você tem essa ideia de que, bom, já que a história ela é um discurso, ela comporta várias vozes. Então, a partir do momento em que você tem a inserção dessas outras vozes nem sempre vão confirmar aquilo que o discurso histórico oficial dizia. Então, a metaficção historiográfica, ela é esse meio de questionar, esse meio eu acho que questionar é uma boa palavra. Esse meio de questionar a veracidade do discurso histórico. A metaficção historiográfica é aquilo que permite dentre outras coisas, é aquilo que permite a essas vozes excêntricas, a essas vozes marginalizadas, a essas vozes que foram silenciadas durante tanto tempo, que permite a essas vozes falarem. Então,
é durante a pós-modernidade que se inicia um movimento de revisitação da história, de revisão crítica da história. Então, quando você pensa lá na fase moderna, quando você pensa no modernismo, por exemplo, uma das marcas do modernismo era justamente destruir as convenções realistas, por exemplo. Quando a gente pensa no pós-modernismo, o que você tem é uma problematização. No modernismo, você negava o discurso histórico. No pós-modernismo, você pega esse discurso histórico e você olha para ele de uma perspectiva que não havia sido olhada antes, dessa perspectiva marginalizada, dessa perspectiva excêntrica. Então, quando a gente pensa na construção e na consolidação desse período que nós estamos chamando aqui de pós-modernidade, uma das coisas principais é a voz do marginal. E pensando nessa ideia dessa voz marginalizada, pensando nessa ideia da voz excêntrica, os dois livros que eu vou comentar aqui com vocês nessa próxima semana serão então O Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e O Passageiro do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo. São dois livros que eu já li, mas que eu resolvi fazer vídeo só agora, porque aí eu vou tentar olhar para essas duas histórias, pensando nelas enquanto histórias que, de certo modo, olham para essa marginalidade, ainda que sobre perspectivas diferentes. E é justamente por isso que eu escolhi esses dois livros, para que a gente possa ver isso com mais clareza, ver essa diferença de perspectiva com mais clareza. Então, essas vozes marginais, essas vozes excêntricas, elas vão entrar no campo literário por meio da metaficção historiográfica, mas não só isso. Elas vão entrar no campo literário também por meio da paródia, que é algo muito importante para que a gente possa entender alguns textos que a gente vai debater aqui ao longo desses vídeos, e também por meio da intertextualidade. Então, a partir do momento em que esses marginais eles olham para o passado da perspectiva do modo como ele era contado lá pelo português, por exemplo, sei lá, pensando na relação entre um moçambicano e um português, o que esse moçambicano vai fazer é se apropriar desse discurso histórico que estava sendo dito lá pelo português e vai ressignificar esse discurso. E como ele faz isso? Ele faz isso ou por meio da metaficção historiográfica ou por meio da paródia. E essa metaficção historiográfica é um tipo de texto que mostra, que evidencia que a história é um discurso construído, portanto, passível de subjetividade, passível de parcialidade. Então, essa reinterpretação ela acontece por meio da metaficção historiográfica, por meio da paródia e por meio da intertextualidade, quando ele se apropria, às vezes, do texto enxuto mesmo, do texto como ele é no original, mas ele vai, por meio de elementos intertextuais, ele vai ressignificar e, digamos, rebater aquele discurso histórico que foi sendo construído ao longo de todo o tempo. Certo? Então perceba que toda essa discussão sobre a pós-modernidade, e foi o que eu disse no começo desse vídeo, eu escolhi essa vertente extremamente específica. Daqui eu poderia fazer, sei lá, um vídeo de 5 horas falando de várias outras perspectivas, mas eu escolhi só essa para poder dar conta aqui de alguns desses livros que eu vou comentando com vocês, certo? E veja outra coisa que eu já estava quase me esquecendo de comentar com vocês. Perceba o seguinte, ao contrário do discurso oficial, o discurso do marginal, o discurso do excêntrico, ele não ganhou espaço antes. Se o discurso não ganhou espaço, ele não é um discurso que foi escrito muitas das vezes. Então, outra coisa muito importante para a construção de um texto dentro da pós-modernidade é a memória. Essa memória que é uma memória individual, mas que de certo modo se relaciona com essa memória
coletiva de um determinado grupo. Então, a partir do momento em que você vai negar o discurso histórico, você tem que colocar ao... Negar não. A partir do momento que você vai ressignificar o discurso histórico, você tem que colocar algo no lugar dele, correto? E esse algo que você coloca no lugar dele é um discurso construído por meio da memória, por meio da, às vezes, da ressignificação das memórias desse discurso eurocêntrico, para que ele possa, de certo modo, contar a sua versão, contar a versão do marginalizado dessa mesma história oficial. Então perceba que outro ponto que vai ser muito importante para que a gente possa entender aqui, sobretudo dois livros que eu vou comentar mais para frente, que é o Cidade Livre, do João Almino, e o A Caixa de Areia, do Lourenço Mutarelli, é a importância da memória dentro dessa ideia toda da pós-modernidade. Então, o que fica desse vídeo para que a gente possa analisar nesses livros quando chegar o seu momento? Você tem essa ideia de dar voz aos marginais, de dar voz a essas figuras excêntricas. Você tem a ideia de que esses discursos excêntricos são construídos, sobretudo, com base na memória. E você tem a ideia de que esses discursos excêntricos construídos com base na memória são construídos por sujeitos que se reconhecem enquanto sujeitos fragmentados. Porque, veja, a partir do momento, o sujeito é o mesmo, a figura do negro ela é a mesma. Só que existe o negro como ele se vê, o negro como um branco o vê, um negro como o asiático o vê e o negro como o outro negro o vê. Então, essas figuras que vão construir esse discurso, que vai estar aqui povoando a pós-modernidade, vai ser uma figura que se entende como uma figura fragmentada, como uma figura pulverizada, herança lá do nosso amigo Freud. Então, a fragmentação do sujeito, a memória e a voz às margens vão ser três temas que eu vou tentar comentar aqui com vocês, utilizando algumas obras literárias, para que a gente possa entender como que se configura essa pós-modernidade literária. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, deixe lá embaixo nos comentários que eu tento refazer, enfim. Mais uma vez, isso daqui não é uma aula sobre pós-modernismo. E isso daqui não é um vídeo que tenta dar a definição mais incrível do mundo sobre o pós-modernismo. O que eu fiz aqui foi tentar mostrar algumas perspectivas e mostrar algumas linhas que norteiam as produções feitas nesse período da pós-modernidade. Certo? É isso então. Então, como eu disse para vocês, né, ao longo dessa semana eu vou tentar fazer um vídeo sobre o Passageiro do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo, e um vídeo sobre o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, pensando nessa ideia toda da margem, pensando nessa ideia toda do excêntrico, de dar voz ao excêntrico, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!